Sobre o que a gente estava falando da dopamina e tal, eu dou uma dica aqui, O Dilema das Redes. É um documentário muito legal para o público aqui assistir, que, como o próprio nome sugere, né, o dilema mostra justamente o anjo e o demônio das redes sociais. E dentro do documentário se fala muito sobre a ideia da dopamina. Inclusive, né, um like ele já é capaz de liberar dopamina. Aí eu até pergunto aqui para o nosso público, você, quando posta alguma coisa, uma foto sua, alguma viagem, enfim, numa rede social, você não fica ansioso para saber ali, ó, nossa, quantos curtiram? Aí depois de um tempo, pô, 10 minutos depois, você já vê novamente. Ou seja, porque aquilo libera, né, uma felicidade mesmo. De repente você vê, nossa, de 20 são 70 pessoas agora. Então, libera realmente essa dopamina e é muito interessante. E a gente acaba vivendo numa sociedade muito imediatista, como diria o Zygmunt Bauman, e aí a gente acaba perdendo mais a paciência para aquilo que você falou que é mais complexo, mais demorado, enfim. Antes de você responder, pegar um outro gancho, então, em Ah, relação a isso. Tem o efeito contrário, né? O não like, né? A curtida ela é dopaminérgica, a ausência de curtidas, ela vai te causar depressão porque você não teve a dopamina. E fantástico. aí a gente tem um problema que é muito grande. Para adultos já é difícil lidar com isso, mas principalmente quando a gente pega a galera mais nova, né? Adolescente, por exemplo, que está entrando num momento que precisa de aprovação. E aí você, pô, eu postei um negócio que o cara que senta do meu lado na escola postou uma foto, 112 curtidas. Eu postei algo similar, 3 pessoas curtiram. Cara, a chance disso dar um efeito de que você não tem aceitação, de que as pessoas não gostam de você, de que você talvez não sirva para nada. Fazendo um parênteses, é um problema assim, bem grave que a gente enfrenta hoje. Eu mesmo, cara, que trabalho com rede social, eu fico ligado em like, né? Porque eu tenho que ver se o meu conteúdo ele tá performando bem ou não, para até ver se eu vou postar mais daquele conteúdo ou não. É uma questão algorítmica. Mas é óbvio que você tem a sensação de felicidade. Pô, quando você pega um vídeo viral, nossa, que delícia, você vai Nossa. dormir até mais feliz, que massa, cara, o vídeo tá viralizando. Aí na hora que você acorda, você fala, pô, Incrível, né? eu fiquei a madrugada inteira dormindo, vamos ver o que aconteceu. Nossa, olha o tanto de like que teve à noite. Ó. Nossa, Cara, sim, né? é muito doido isso, né? E não é É um todo... fato, né? É ciência isso É daí. um fato. Então, o like, ele ao mesmo tempo que ele acaricia, Uhum. o não A like, ele ausência. te detona. E a gente tem que ter a maturidade emocional para enfrentar isso, porque a gente tá falando com a questão de aceitação e rejeição na tela o tempo todo, né? Ô, João, então tá vendo por que que a gente tava falando agora que a comunidade, a humanidade, ela tem uma dificuldade de aproveitar, por exemplo, os recursos de um conteúdo mais complexo, que vai te garantir até possivelmente um conhecimento e não meras informações picotadas e superficiais, porque esse mundo da rede social, ele é muito poderoso. Então ele te instiga até assim, ó, literalmente o seu próprio corpo, né? Mexe com os seus hormônios, né? Com substâncias corporais, e é difícil mesmo, né? Se tornou como, né? Parafraseando aqui Emily Durkheim, se tornou um fato social. Ele é exterior, não nasceu com a gente, mas a gente nasce e aí chega até nós de uma maneira coercitiva, outro aspecto do fato social, e é generalizante, é pelo mundo inteiro. Então, naturalmente, você entra nesse mundo, porque se você não entrar, parece que você está fora da sociedade. E quando você entra, o que você faz? É uma tendência natural, você se compara. Então, você tem a mania de se comparar com os outros. Eu trabalhei recentemente em minhas aulas um tema sobre a era dos filtros. Olha isso, né? Um filtro. Esse filtro ele diz muito sobre a gente e isso vai se espalhando, virando até, né, também outro conceito legal que é o efeito manada, justamente porque as pessoas elas, né? O homem é um ser social. O homem, né? O outro a fazer, nossa, eu também quero fazer, né? Eu quero fazer. De repente você vai ver tá todo mundo nessa aldeia. E a influência da rede social é tão grande que, por exemplo, nessa parte de filtros, com a existência dos filtros, a partir dos filtros, o número de cirurgias plásticas no mundo, ele aumentou. Porque as pessoas, elas tentam buscar de uma maneira ilusória aquele corpo, aquela imagem, aquele rosto perfeito que, na verdade, não existe. Olha que doido isso.